Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Um dado recente, apurado em 2023 pelo Grupo Gay Bahia, organização não governamental mais antiga da América Latina, aponta que o Brasil continua sendo o país mais letal por homotransfobia do mundo. No ano passado foram registradas 257 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+. O número pode ser maior porque muitas vezes a orientação sexual ou identidade de gênero são omitidas nos registros. Uma situação absurda e vergonhosa, que não muda apesar das campanhas que orientam e demandam, sobretudo, o respeito e a proteção da população LGBTQIA+ do Brasil. Dia 29 de janeiro é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Dia para chamar a atenção sobre a importância de políticas públicas para as pessoas transexuais e travestis que historicamente têm seus direitos negados. Esse é o tema do Toda Mulher de hoje. As convidadas do Toda Mulher de hoje são a Júlia Rodrigues Naomi, que é uma mulher trans e ativista, graduada em Design e Hotelaria, mestra em Psicologia, e a Jennifer Frois Martins, que é graduanda em Licenciatura em Teatro da UFMA, atriz do grupo teatral Improviso, pesquisadora pelo Laboritec, um laboratório de teatro comunitário. Ela também pesquisa identidades e memórias. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Ao Toda Mulher. E antes da gente começar essa entrevista, em respeito às pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, eu vou me apresentar. Eu me chamo Márcia Carvalho, estou sentada à esquerda do vídeo, tenho uma pele clara, estou loira, né? Estou vestindo um vestido comprido com figuras geométricas e uma sandália laranja. E aí, Jennifer, Júlia, podem ficar à vontade também para se apresentar para as pessoas que acompanham o programa, se autodescrever. Boa tarde, eu sou a Júlia Rodrigues, né? Já fui de maneira muito graciosa apresentada pela Márcia. Eu sou uma mulher negra, eu estou com um vestido estampado em preto e branco, estou com os cabelos compridos e atualmente eles estão com luzes. Atualmente. Boa tarde, eu me chamo Jennifer, tenho o cabelo crespo, um pouco ondulado, sou uma mulher negra, assim como a Júlia, estou próxima da Márcia e eu estou com um macacão longo, preto, com salto preto. Ok, obrigada pela autodescrição, é sempre importante, né, trazer, visibilizar esse direito também das pessoas que têm deficiência visual, algum tipo de deficiência visual, portanto, muito obrigada também. E aí a gente começa falando um pouquinho da história de vocês. Júlia, você é uma mulher trans, você passou pela cirurgia de redesignação, né, de mudança de sexo. A Jennifer também é uma mulher trans, não passou por esse procedimento. Mas são pessoas que têm uma vivência, têm desafios. E me diz, desde já, por que é tão importante dar visibilidade a esse tema, Júlia? A importância de dar visibilidade a esse tema é justamente proporcionar para que as pessoas trans elas tenham espaço social, elas tenham espaço na sociedade. E é bem interessante isso que tu traz a princípio, que é o Júlia Rodrigues, uma mulher trans transgenitalizada, e Jennifer Lopes, uma mulher trans que não passou pelo processo da cirurgia. E a gente tem que deixar claro que não são todas as pessoas trans que têm o mesmo desejo, né? Então nós estamos acostumadas a ter socialmente o estereótipo do que é uma mulher trans, do que é uma mulher travesti, né? Então a mulher travesti é como se ela tivesse uma receita para ser mulher. Então não existe uma receita para ser mulher. Então não são todas as mulheres que têm o desejo de fazer a cirurgia. E para além do desejo da cirurgia está também as oportunidades, o acesso ao serviço. Quando a gente sabe que esse serviço, a princípio, ele só existe em 5 estados da federação. Então, só aí você já tem um grande empecilho que é o acesso. Então, para poder ter acesso ao atendimento de saúde, eu tive que me deslocar para Recife. E foram 6 longos anos, né? 6 anos e meio em atendimento até a cirurgia. Né? Eu continuo em atendimento.
Mas eu tive que sair da minha cidade, deixar a minha família. Eu tinha que sair durante a graduação, voltar. E quando eu voltava desse atendimento, eu tinha que pedir às professoras que fizessem prova individuais comigo, porque eu perdi a prova, perdi a seminário, perdi a relatório, perdi a visita técnica. Então, é todo um processo. Então, não é só você ter o desejo, é também você ter o acesso para chegar até os seus sonhos, né? Eu sempre digo que os sonhos, eles jamais envelhecem, né? A idade que você tem, a idade que você tiver, né? O seu sonho vai estar ali com você, coladinho o tempo todo. Então, não existe um parâmetro de idade, um parâmetro de tempo para a realização de um sonho. O que existe é um sonho que persiste e mora dentro de você. Então, a gente parte desse princípio da diversidade, né? Ou essa diversidade de mulheres, né? Mulheres brancas, mulheres negras, mulheres quilombolas, mulheres indígenas, mulheres trans, né? E assim, cada mulher tem a sua especificidade, cada mulher tem o seu desejo. Você falou uma coisa sobre o padrão, né? O estereótipo. Isso é algo que persegue a mulher sempre, né? Existe aquela caixinha que se coloca a mulher, né? E decide como ela deve ser, como ela deve se apresentar, como ela deve se comportar. Para uma mulher trans existe também a caixinha, aquela coisa de como a sociedade espera que você seja, não é? E eu falei das escalas, não é? Na medida que você é uma mulher branca, você sofre violência, uma mulher cis, e isso vai agravando, né, na medida em que ela é uma mulher negra, uma mulher trans, uma mulher quilombola. E é uma situação numa sociedade que é muito comum, essa violência contra as pessoas que eles são consideradas minoria. Não é? E essa campanha, quando a gente fala dessa campanha de visibilidade trans, ela traz um leque de discussões que às vezes a sociedade fala assim, pô, vou falar sobre isso de novo. Por que para ti é importante estar também, Jennifer, sempre falando sobre esse assunto, não apenas no dia, por exemplo? É importante a gente fazer essas discussões para provar que a gente existe, a gente está aqui, a gente resiste todos os dias, sabe? Nós somos mulheres, nós sabemos que nós enfrentamos a misoginia, o machismo e tudo mais, mas nós temos nossas diferenças, sabe? Nossas vivências. Eu e Júlia, nós somos mulheres negras, para além, e somos mulheres negras trans. Além da gente enfrentar esses preconceitos do patriarcado que já está instituindo desde a colonização, a gente tem a questão da gente enfrentar também o racismo. O racismo, sabe? exato. Então a gente já enfrenta mais outra questão também da hipersexualização de corpos negros, de corpas negras, de corpos trans, sabe? Então até a maneira que nós nos relacionamos com as pessoas, é a maneira que elas já criam toda uma identidade, uma caixinha do que a gente deve ser, da maneira que a gente deve se comportar. E nós como mulheres, nós temos diferentes maneiras de nos vestir, sabe? Eu, enquanto mulher trans, nem todo dia eu vou estar hiper, mega feminina. Eles esperam isso. Justamente. A sabe? sociedade, então, eu assim, também em geral, posso colocar... muita gente, né, espera isso. Isso, eu também posso colocar um macacão, uma blusona, uma camisona, sabe? Isso não vai me fazer menos mulher. Assim como tem dias que eu quero estar hiper, mega doll, hiper, mega boneca, sabe? Com vestidão, com cabelão e tudo mais. A gente tem esse direito de ser livre, de ser plural. E nesse sentido, cabe a gente falar dessa intersecção do preconceito. Sim. Né? Então, essa mulher estereotipada, essa mulher padrão, na verdade, ela não existe. Então, não vai ser todo dia que eu vou me sentir à vontade para tirar o pelo da perna. Não vai ser todo dia que eu vou ficar à vontade de ter que fazer o cabelo para parecer bonita. Não vai ser todo dia que eu vou ter vontade de me maquiar, até porque eu não sou palhaço. Quem vive de maquiagem é palhaço, né? É o palhaço que se maquia para fazer graça e ganhar dinheiro em cima disso. É a drag queen que se transforma, né, com a especificidade de artística. Né? Uhum. Mas nós, mulheres, nós temos esse padrão massivo sobre a gente, massacrante. E aí, quando a gente passa para a intersecção disso, quando a gente intersecciona raça, gênero, classe social, aí isso vai estratificando cada vez mais. Né? Ou seja, e tem um porém disso que é... Se você é uma mulher cis e você não tira o pelo da perna, você é vista como aquela mulher descuidada. Ai, mas a fulana está muito descuidada, que ela não está cuidando da aparência, ela não está tirando o pelo da perna, ela não botou uma maquiagem, ela não fez o cabelo. Mas Faça um batonzinho ali, por favor. Por favor. E aí, se isso acontece com uma mulher trans, não existe essa de dizer, a Jennifer, a Júlia está descuidada, não. Se você não tira o pelo da perna e você se considera uma mulher trans e você não faz isso, então você não é mulher. Então, para a gente, o padrão ele é mais agressivo, porque destitui a nossa identidade.
né? Não é que nós não sejamos descuidadas, é porque nós não somos mulheres. Então é como se nós fôssemos obrigadas a seguir esse padrão mais massivamente do que as cis, porque Entendi. as cis são colocadas no patamar de descuido e nós somos simplesmente destituídas da identidade, da nossa mulheridade, da nossa feminilidade. Já a dificuldade, não é, de você estar numa sociedade que é extremamente preconceituosa, machista, que persegue, a gente vê os números, assim, faz tempo que o Brasil está no topo do ranking da violência contra pessoas LGBTQIA+, faz tempo que isso vem acontecendo e os números são cada vez piores. Talvez porque já haja essa discussão na sociedade, as pessoas estão mais atentas, então já a mídia, por exemplo, os órgãos públicos já prestam bastante atenção na hora de fazer o registro. E ainda assim eu trago a informação de que pode ser que esse número ainda seja muito maior. E a violência geralmente contra a população LGBTQIA+, quando você fala que a agressividade é maior, né? E aí você vê o tipo de crime que a população LGBTQIA+ sofre. E a mulher trans sofre porque onde ela está, as pessoas não querem aceitar. Ainda tem aquela barreira de não querer que ela frequente o mesmo espaço. Tem toda uma discussão no entorno. Tem a questão do nome social, a pessoa, eu chamo você assim. Então, assim, tem uma série de coisinhas que devem incomodar vocês diariamente. Como é que é lidar com isso? Jennifer, assim, como é que você consegue lidar, conseguir chegar ao final do dia, né, tendo que passar por isso diariamente? Porque a gente acredita que isso acontece, é algo que é muito corriqueiro, muito comum. É com paciência, porque se a gente surtar, a gente vai morrer também de estresse, porque eu vou falar da minha vivência enquanto estudante e também enquanto estagiário. Já estagiei em instituições como TV UFMA, Teatro João do Vale, e agora estou na Casa do Maranhão, que é o museu ali do Centro Histórico. E todos esses 3 lugares que eu estagiei sempre é um choque para as pessoas quando me veem naquele local, quando me veem trabalhando. Ou seja, porque se tem todo o ideal de que uma travesti com uma mulher trans está sempre na prostituição, na marginalidade, né? E eu ainda não estive nesse local, né? Também não sei o dia de amanhã, porque a gente sabe que é toda uma questão estrutural que a gente perpassa. Mas é sempre um choque e sempre me pergunto, nossa, você é trans e você trabalha em determinado local. E eu percebo também de como eu acabo sendo referência para outras meninas trans, né? Quando me veem nesses locais trabalhando, quando eu estou falando, quando eu estou mediando, quando eu estou executando uma função que socialmente não se via a gente ocupando esses espaços. E aí que antes tu falou de uma questão da violência, dessa violência que essa população LGBTQIAPN+ soffre, somente nós, mulheres trans, né? É uma questão da colonização, foi instituída pelo padrão europeu. Até porque os povos originários, algumas comunidades indígenas, já tinham pessoas trans. Sim. Já tinha essa existência, saca? Inclusive, algumas identidades trans eram alcançadas através da incorporação, sabe? E aí que eu chego também na figura da travesti Chica Manicongo, né? Que foi uma travesti negra que viveu no período da escravidão, que se conta, né, que ela lutou para ser ela mesma, colocar as roupas, ser toda feminina, e que aquilo era comum, a maneira que ela se portava, a identidade dela, né, de quanto travesti, era comum no povo dela do Reino do Congo, sabe? Então a gente percebe que isso tudo é fruto da colonização, desse padrão judaico, cristão, branco, que veio do europeu para cá e está bem enraizado, sabe? Que determina, né, o que Justamente. é certo e o que é errado, baseado em textos, inclusive, muito antigos. A gente percebe o comportamento social, não é? Quando você fala de alguém que sofre uma violência que a leva à morte, não é? Aí você pensa naquelas sociedades bastante primitivas que eliminavam o diferente, mas é uma sociedade bem primitiva, uma mentalidade bem primitiva mesmo. Vou eliminar o diferente porque eu preciso me locomover e não posso carregar. Então, sofria a pessoa com deficiência, sofria aquela pessoa que, na ideia daquela sociedade muito primitiva, eu estou falando de séculos atrás, se comportava dessa forma. E parece que é algo que vem, que ainda se mantém vivo, esse desejo de você achar que o que é diferente tem que ser eliminado. Então eu me recuso a aceitar que essa pessoa faça parte da sociedade. Aí entra o conflito, a briga por muitas, e aí engraçado a gente falar isso, parece que a maioria da sociedade é assim, mas não é, são pessoas que se comportam assim e acaba que esse sentimento violento reverbera, a gente entra no né? conflito com o mundo ao nosso redor e com nós mesmas, quando nós nos olhamos no espelho, de atingir determinado padrão do que é ser mulher, de feminilidade, de mulheridade, sabe?
E aí que eu entro numa reflexão comigo mesma pelo fato de, além de eu ser trans, eu ser negra. Eu percebo que na África, em algumas etnias, existem muitos padrões de mulheres. Mulheres queixudas, mulheres com nariz grande, com as orelhonas, ou então com traços pequenos, traços grossos, que para cá pro Brasil são traços masculinos, sabe? E eu percebo que toda essa feminilidade é baseada ainda nessa questão Coisa do europeia. padrão. Sendo Exato. que a diversidade de mulheres, tanto mulheres cis, né? É imensa. A mesma coisa de nós, mulheres trans. E aí eu percebo que também tem uma questão do capitalismo de impor essa É questão uma de discussão bem procedimentos complexa, né? estéticos, sabe? Do que determinado procedimento deve fazer para alcançar a feminilidade e tudo mais, sabe? Então é algo imposto na gente também. E isso leva a gente a pensar sobre duas questões. A primeira, eu enquanto trans, eu enquanto uma mulher trans, negra, eu estou tranquila. Eu estou de bem comigo, eu estou aceita. Na verdade, é o outro que se incomoda. É o outro que se incomoda com o meu nome, é o outro que se incomoda com o meu jeito, é o outro que se incomoda com o meu comportamento, é o outro que se incomoda com o meu cabelo, é o outro que está sempre incomodado. Então, eu não tenho incômodo nenhum. É o outro que está incomodado. Né? E é esse outro que cria estereótipos, barreiras para que nós não consigamos ascender socialmente. Então, o incômodo é do outro, não é meu. E um outro fator que tu colocaste, que eu achei de uma maneira muito perspicaz, foi eliminação, né? Esses corpos eliminados. Mas aí a gente tem que pensar como esses corpos são eliminados. Porque quando a gente fala de mulheres trans, e principalmente mulheres trans negras, que é um dado da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, nós temos um número massivo de mulheres trans mortas, né? E aí, quando você vê que mulheres são essas que são mortas, principalmente as mulheres trans negras. E quando essas mulheres são mortas... Aquela escala que eu te falei, né? Quando essas mulheres são mortas, elas são mortas com requinte de crueldade. Né? Como se houvesse um ódio, né? O ódio, a demarcação dos corpos que podem existir, a demarcação dos corpos que são aceitos. E quando a gente percebe que essas mortes têm um fator de crueldade social, de eliminação realmente, a gente não pode falar de feminicídio, a gente tem que falar de transfeminicídio, porque existe uma morte específica para mulheres trans, principalmente mulheres trans negras. E a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta para falar sobre essa questão que você levantou. Ainda não existe uma lei específica sobre isso, né? A legislação tem avançado. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também que você é uma das pessoas, Júlia, que trouxe o debate para a UFMA, né? Para a aceitação do nome social, e isso aconteceu lá atrás, mas né, hoje em dia tem resultados dessa luta que, é claro, abraçou muita gente. A gente vai a gente vai para o intervalo e volta já com Toda Mulher pela TV Assembleia. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento com Toda Mulher. Hoje a nossa conversa é com a Júlia Naomi, que também é pesquisadora de gênero e raça, e a atriz Jennifer Frois Martins. E a gente volta falando dessa nomenclatura para identificar crimes, assassinatos de mulheres trans, de pessoas trans. Você disse que o feminicídio ele não alcança isso. Esse tipo de morte não dá essa visibilidade devida a esse tipo de morte, porque o feminicídio ele foi justamente uma qualificação do assassinato de mulheres, porque realmente é complicado você ficar chamando de homicídio um assassinato que tinha uma qualificação, a mulher estava sendo morta pelo simples fato. Estava não, porque infelizmente a gente vê que é um crime que, apesar das discussões, elas continuam quase que diariamente. E a gente tem uma estatística aí, que quando a gente se refere a pessoas trans, entre 30 e 34 horas, de um dia para o outro, uma pessoa trans é assassinada com muita violência. E aí, o nome que você falou que seria o transfeminicídio. Né? Está em debate isso na justiça? Não está em debate, mas é um tema que tem sido muito levantado por pesquisadoras trans, né? E por pessoas também que estão ligadas ao movimento LGBT e ao movimento trans, porque são mortes específicas. Então, quando você fala de feminicídios, é onde a mulher é morta pelo simples fato de ser mulher. E a gente coloca essa mulher enquanto uma mulher trans, e nessa morte ela sofre requintes de crueldade, de violência, de eliminação. Existe ali um agravante para esse feminicídio, que é ser uma mulher trans.
Então aí a gente tem que realmente que especificar e falar sobre transfeminicídio. E você vem também, eu também anunciei isso no intervalo, sobre a questão do nome social. Ser ativista, uma mulher trans é ativista o tempo todo, não é? Não precisa estar nas redes sociais, nem participando de debates, mas o fato de ser uma mulher trans e se entender como mulher trans e ir para as ruas, né? Você, de certa forma, você também é uma ativista, porque você ali está ajudando que outras mulheres trans, outras pessoas trans se reconheçam, entendam isso. Aí você lá na UFMA, quando você entra na UFMA, você traz um debate que é importante, não é, Júlia? Uma coisa que a Jenny falou agora há pouco... que refletiu na vida dela, né? Não só refletiu, mas ela trouxe uma coisa interessante, né? Eu já fui estagiária de tal lugar, e agora está na Casa do Maranhão. Então, e ela trouxe, né? Então, quando eu estou lá... A imagem da Jenny, essa mulher trans, negra, forte, causa aquilo que Fanon chama de choque colonial. Né? O susto colonial. As pessoas não estão acostumadas a ver pessoas trans em espaços ditos de poder. Né? Eu mesma, quando eu cheguei na UFMA, as pessoas perguntavam para mim o que ela está fazendo aqui. Sabe? E aí você vê que a sua presença é subjugada. Né? Você é questionada 24 horas. E quando eu percebi que a universidade ela tem um lema maravilhoso, né? O lema da universidade é muito bonito. A universidade que cresce com inovação e inclusão social. E eu percebi que essa inclusão não estava acontecendo. Eu estava ali, mas não existia inclusão. E aí que eu comecei essa mobilização em 2013. Nós fomos 2 anos de luta até que em 2015 nós conseguimos. Você entrava para graduação na época? Sim, graduação. Né? E era uma coisa que incomodava, porque é como eu digo, né? Essa intersecção, ela traz para a gente uma carga, que é uma carga para além dos direitos e obrigações, né? Porque eu tenho o direito de ser chamada pelo nome que eu me sinto representada. No entanto, eu tinha que ir de professor em professor pedir, mendigar esse direito. Professor, o senhor pode me chamar de Naomi? Sim. Porque o meu nome não estava na lista, embora o lema da universidade dizia que eu estava inclusa. Você falou que a Júlia te ajudou nesse processo de transição. Sim. Meio que ela foi aquela pessoa... aquela figura materna. A figura materna que te de trouxe... irmã mais velha. E antes você se sentia só, sem apoio. Como é que foi trazer essa representatividade para perto de ti? O que foi? O que mudou na tua vida com essa força? Eu acho que o que a Júlia temos uma pela outra é a questão da sororidade. Nós nos acompanhamos, a gente conversa muito. A gente tem uma questão mesmo de irmandade, sabe? E eu transicionei na metade do curso, não entrei no curso ainda sendo trans, eu não tinha essa vivência. Já sabia o que era o termo trans, mas a questão é que eu venho de família conservadora, tanto do lado de pai quanto do lado de mãe. Então eu tive que esperar meu momento, até porque eu não sou de São Luís, eu sou do interior do Maranhão. Então eu vim pra cá, eu tive que me estabilizar financeiramente, ser independente, para eu poder chegar pra minha família e dizer, eu sou travesti, eu sou trans. Sabe? Então também tem essa questão de recorte financeiro de nossas vivências, né? Porque muitas trans são expulsas de casa. Então eu tinha esse medo, porque eu conheço a minha família, né? E tem a questão que eu já conhecia a Júlia, já sabia do trabalho dela. Então, quando eu iniciei o processo de transição, a primeira pessoa que eu procurei foi ela, pelo fato dela ser uma mulher trans, pelo fato dela ser uma mulher negra. E foi o que me ajudou, me orientou muito, assim como ela, como outras gatas que também já estão na vivência há muito tempo. E aí, quem chega na questão do nome social, quando foi para mudar meu nome social na UFMA, eu tive que enfrentar também uns BOs, porque quem aprova é o coordenador do curso, sabe? Eu não sabia dessa informação, eu pensava que era algo maior na UFMA, mas quem aprova é o coordenador de cada curso. E não só como eu, como outras meninas trans, porque no curso de teatro da UFMA, é o curso acho que mais tem pessoas trans, tanto binárias quanto não binárias, sabe? Não só eu, como outras colegas também tinham dificuldade para serem aprovado o nome social, demorava. E para além disso, eu lembro que eu estava fazendo uma disciplina, né? E eu pedia para a professora me chamar pelo nome social, Jennifer, e ela dizia, eu só vou chamar quando o seu nome estiver aqui no sistema. Sabe? Então, a gente já percebe como é a maldade da pessoa. Eu só posso chamar aqui se estiver no sistema. E e você não vai me respeitar como eu me identifico? Sabe? Então, eu lembro que a gente fez todo um abaixo-assinado das pessoas trans do curso de teatro para que a gente pudesse, né, ser respeitadas com nome, pronome, nome social e tudo mais. E depois disso, que teve uma reunião lá com os professores, né, foi que eles aprovaram o nome social de muitas pessoas ali, sabe?
Então, mesmo a luta da Júlia, que começou lá em 2013, ainda reverberou aqui nessa nossa década, dos anos 2020, sabe? E hoje, como é que tá? Já tá mais tranquilo? Você vê Sim. que, assim, já tem... Assim, tem muito debate de lá pra cá, não é? Mas mudou, mas ainda tem aquele que resiste, né? Então, eu sempre... Uma resistência bem desnecessária, não é? Sim, eu percebo que depois da minha luta, que a gente vive de lutas. O que a gente Sim. conquista, o baque que a gente pega, conquista para outra que vem depois. Porque o que eu passei de transfobia naquele curso, eu cheguei numa menina trans que estava no segundo período, eu perguntei como ela estava sendo tratada, se ela estava sendo respeitada e tudo mais. E ela me disse que sim, que os professores já respeitavam o nome social dela, perguntavam o pronome e tudo mais. Então eu conversando até com outra amiga minha trans. Então a luta que a gente pega é a vitória de outra, sabe? Então é toda uma questão de sequência. Eu costumo dizer que é um pavimentar. Cada uma que vai passando vai colocando um bloquinho no chão. Sim. Sabe? Então, se a gente está aqui hoje, é fruto daquelas mulheres trans e travestis que foram da Operação Tarântula em São Paulo, né? Quando a polícia arrastava as mulheres trans pelo asfalto de São Paulo, onde elas eram presas, espancadas. Então, elas que colocaram a cara no sol, como a gente diz hoje, que na verdade é colocar a cara a tapa, elas foram as primeiras a colocar esses tijolinhos, né? Então, a gente, aos poucos, cada uma que vem vai colocando um tijolinho ali. E como tu falaste, o simples fato da gente botar o pé para fora de casa é um ato de resistência. É um fronte de batalha, é uma trincheira de luta, sabe? Você não sabe o que vem ali, né? De não repente. Sabe o que vem ali. E aí você já sai preparada meio que psicologicamente, respira, Sim. tem paciência, mas tem dia que não dá, né? E aí, nesses dias, o que vocês fazem? Como é que reagir? Como é que se autoproteger? Psicologicamente, inclusive, não é? Porque às vezes quando você reage ali, você consegue desabafar e resolver, mas rola aquele medo de você ser agredida, por exemplo, mas quando você não fala, você também fica naquele sentimento de culpa que te consome por dentro. Eu costumo dizer que a ansiedade é presente na trajetória trans. E principalmente essa ansiedade de, primeiro, conseguir afirmar a sua identidade, né? Conseguir afirmar a sua identidade, conseguir frequentar uma escola. Então, como a Jenny falou, as mulheres trans são postas de casa para fora muito cedo. E de acordo com esse estudo da ANTRA, as mulheres trans são postas de casa para fora em média aos 13 anos. Né? E entre 14 e 18, elas também são postas para fora da escola, porque eles falam de evasão escolar. Mas como pode ser evasão se você sobe a todo dia uma agressão diferente, uma violência diferente? Alguém que fala que vai cortar teu cabelo, alguém que fala que vai te bater, alguém que te empurra, alguém que te fala que tu não pode usar o banheiro. E aí nós temos casos de pessoas trans, principalmente mulheres trans, que iam para a escola, mas ficavam durante todo o período que estavam na escola sem acessar o banheiro, porque eram impedidas e preferiam não ir. Olha como isso é agressivo, né? Então, são vários momentos em que essa ansiedade é uma constante. É ansiedade por começar a sua transição, é ansiedade, tá? É para buscar os seus sonhos, e aí você tem que ter a noção. Tem que ter, hoje, né, o conhecimento está bem mais amplo, então hoje você consegue ter mais acesso a vários tipos de informações, né? E aí você tem que ter consciência de que tem os processos demorados, né? Acho que você tem que ter principalmente respeito pelo outro e escuta, não é? Porque assim, nem sempre a gente, no nosso dia a dia, trazendo para a realidade de todo mundo, a gente vai ler sobre tudo, buscar todo tipo de conhecimento. Mas, na medida que a gente conhece alguém, o mínimo que você tem que ter pelo outro é respeito. Entendeu? Não me interessa qual artista que ela prefere, com quem ela dorme, o que ela gosta de vestir. Não me interessa, é uma escolha da pessoa. Eu penso que o respeito é a base de tudo. Conheço uma pessoa que diz assim, se houvesse 90% de respeito no comportamento da humanidade, muito conflito, muita guerra não teria acontecido. A questão do diálogo, do respeito. E falta isso, não é, gente? E a gente batendo nessa questão do respeito, a gente pega uma apresentadora como a Márcia, né, e vê só o que é respeito, né? Então, você sabendo que você ia conversar com duas mulheres trans e negras,
Claro, a Márcia foi buscar um pouco de conhecimento, a Márcia foi se debruçar para entender um pouco sobre esse universo, que não é o seu, mas é de quem está do seu lado. Sim, né? Não é só se fechar e dizer, não quero, não aceito. Sim. E aí a gente vê pessoas, e aí eu vou pegar até o que está em auge hoje, que é o BBB, né, mas do BBB passado, inclusive, que falam coisas absurdas, mas que quando querem saber o resultado do jogo, vão lá no celular e pesquisam rapidinho. Se perdem um capítulo da novela, assistem pelo YouTube. Mas quando vão se defrontar, se encontrar ou se socializar com uma pessoa trans, não tem a mesma preocupação. E aí pegam aquela pessoa trans e atiram, tá? Como se fosse um questionário, né? E aí vão perguntar, enche essa pessoa de perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o quê? Por que você não fez a cirurgia? Por que você não se comporta assim? Por que você não bota um salto? Porque eu preciso saber, eu preciso Qual perguntar. banheiro você usa? Eu posso ver tuas fotos antes da mudança? Sabe? Então, Bem agressivo isso é também. agressivo. É violência. É agressivo, sabe? Então, eu acho que para além de você entender aquele corpo como existente, diferente do seu, tá? Diferente da sua realidade, você deveria primeiro tentar compreender e entender. E aí a gente puxa um pouco também do conhecimento, porque hoje nós temos um jurídico que, entre aspas, está um pouco aliado. Né? Nós temos a medicina, que a medicina ficou 50 anos contra nós. A medicina colocou a transexualidade durante 50 anos como patologia. De 1968 até 2018. Ou seja, mas o que ela fez em 50 anos para buscar entender a transexualidade? O que ela fez em 50 anos para buscar compreender pessoas trans? Tá? Então não adianta você chegar de paraquedas querendo dizer isso ou aquilo sobre pessoas trans quando você não as ouve. Como é que eu posso fazer um atendimento de saúde qualificado se eu não ouço pessoas trans? Se eu coloco aquilo que eu penso e aí peso os meus valores sobre aquilo que eu penso delas. Não tem como dar certo. Bem difícil. E Mas aí... tá avançando, né? Está avançando. Eu acho que as construções que estão acontecendo agora, e principalmente as autoras e os autores trans, né? Então, eu acho que agora pesa um pouco da universidade, a universidade adotar não só autores e autoras trans, mas também autores quilombolas, autoras lésbicas, autoras gordas, autoras negras, sabe? Plural, então, né? Plural. Plural. Eu acho que isso resume a universidade, pluralidade. E aí que a gente entra puxando um pouco do gancho da fala da Júlia sobre a questão de saúde de pessoas trans, principalmente saúde mental. Como a Júlia falou, a gente sempre acompanha a ansiedade praticamente desde o início até a gente sobreviver, não viver, mas a gente sobrevive, sabe? A gente luta todo dia, todo dia a gente mata um leão para poder viver. Então, é uma questão onde está o acesso da saúde pública para pessoas trans, sabe? Ainda dá falha, ainda tá... Sim, ainda falta muito. Aqui São Luís só tem um ambulatório, sabe? Para pessoas trans, que é na Policlínica do Catraque. Por que não tem em outros bairros, sabe? E nos interiores, nas cidades dos interiores. Agrava mais. E aí que entra a questão também, que nós mulheres trans, a gente também enfrenta câncer de mama. E quase não se fala disso, sabe? A gente também enfrenta muitos problemas de saúde pela questão da nossa hormonização. E tem alguns fatores, né, que não são levantados. Quando a gente fala de pessoas, de mulheres que menstruam, a gente não pode esquecer também que existem homens que menstruam. Sim. Existem homens trans. Mas as pessoas não... Não é falado. Não se fala. Quando a gente fala de ginecologia, né, então a ginecologia é para atender mulheres. Por que não atendem mulheres trans? Sejam elas transgenitalizadas, redesignadas ou não. Né? Então, a gente tem que observar quais são essas mudanças sociais que estão acontecendo, mas que a sociedade não está conseguindo se adequar, não está conseguindo levar em consideração. Então, falar mulheres que menstruam é desabilitar o outro, é desconectar o outro. Então, não são mulheres que menstruam, são pessoas que menstruam. Né? Exato, isso é um anseio de uma população que está aí há muito tempo buscando os direitos. E eu queria que vocês deixassem a mensagem de vocês, né, para as mulheres trans, pessoas trans que estão passando por esse processo de transição, que ainda estão vivendo aquela angústia, né, e o medo, mas que querem, né, se sentir uma pessoa completa, plena, né, livre. Qual a mensagem, Júlia? A mensagem que eu deixo, primeiro, é muita calma, muita paciência. É você se refletir, é você se entender, é você parar para pensar sobre você mesma ou você mesmo.
Você ter calma, você buscar conhecimento e buscar atendimento de qualidade. Buscar um atendimento onde você não prejudique a sua saúde. Se lembre que não existe aquela pílula da Matrix que você toma e vai para um outro lugar. Né? Você não toma num dia e no outro dia está tudo resolvido, as coisas não são dessa forma. Então existe um prazo, dê tempo ao tempo, dê tempo a você e respeite os limites do seu corpo. E, principalmente, acredite em quem você é, porque só você sabe quem você é e só você sabe os sonhos que moram dentro de seu coração. Sim. E você, Continua Jennifer? a fala da Júlia, dizendo que dê tempo ao tempo, sim. Até porque cada corpo é um corpo, a gente tem uma questão genética, sabe? Então, foco nos seus sonhos, foco em você, pesquise, estude, conheça as leis que te protegem, que te asseguram direitos e sempre corra atrás dos seus sonhos mesmo, que a gente tem direito de sonhar também, sabe? A gente também tem esse direito de alcançar voos. E é isso. Exato. Lindas mulheres, meninas, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Toda Mulher. É um prazer recebê-las. É um prazer falar sobre esse tema que é muito delicado, mas é muito necessário trazer esse debate. Toda Mulher é um espaço para todas as mulheres, né, que têm uma experiência que precisa ser compartilhada. Eu agradeço de fato a presença de vocês duas aqui no programa. E o Toda Mulher de hoje fica por aqui. Muito obrigada a vocês também pela audiência. Até o próximo programa.